Se pararmos para pensar com calma, é fácil entender que a Terra não vai durar para sempre. E quem mais tem consciência disso, claro, são os próprios cientistas. Segundo as estimativas deles, o tempo máximo de vida do nosso planeta é de mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Isso porque até lá, o Sol terá consumido todo o seu hidrogênio, o combustível da fusão nuclear, e vai se transformar numa gigante vermelha. Quando isso acontecer, as camadas externas do Sol, feitas de plasma, vão se expandir até alcançar a órbita da Terra. E fim de jogo. Só que antes mesmo disso, a vida como conhecemos por aqui já pode ter desaparecido em apenas 1,3 bilhão de anos. Isso porque o Sol passará a emitir 20% mais energia do que emite hoje. Como resultado, a Terra vai se transformar num mundo escaldante, os oceanos vão evaporar e toda forma de vida será eliminada. Na verdade, mesmo que as condições fossem perfeitas, as chances de a nossa espécie, o Homo sapiens, sobreviver por milhões de anos são muito pequenas. Estima-se que nenhuma espécie costuma durar mais do que cerca de 3 milhões de anos. Depois disso, ou ela é extinta, ou evolui e dá origem a uma nova espécie. E se até lá ainda existirem seres inteligentes na Terra, quem sabe eles não sejam, como nos livros do Clifford Simak, golfinhos ou cães que assumiram esse papel, ou talvez uma nova espécie chamada Homo super sapiens já tenha surgido. Isso, claro, se até lá nós não tivermos migrado para outros planetas, sistemas estelares ou até mesmo outras galáxias. Olá, pessoal! Como vocês podem ver, esse papo de "e se" não tem fim. Mas convenhamos, para a gente que vive no mundo de hoje, falar de daqui a 1 milhão ou 1 bilhão de anos não muda muita coisa, né? Talvez fosse melhor a gente pensar com seriedade sobre os próximos 10 anos. Afinal, mesmo que a Terra não acabe, a humanidade que vive nela pode sim desaparecer em menos de uma década. É claro que existem previsões sérias e realistas, mas também tem muita bobagem em teoria pseudocientífica por aí. E aí, pessoal? Eu sou o Deluca e aqui é o nosso canal Pipa. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora para fazer isso. A gente sempre traz conteúdo confiável e baseado em fatos. E agora, vamos conhecer algumas das previsões mais conhecidas, sejam elas científicas, pseudocientíficas ou que ficam ali no meio do caminho. Preparado? Então, bora começar! Colisões vindas do espaço. Quando o assunto é fim da humanidade, a ideia de uma colisão vinda do espaço é uma das mais retratadas em romances de ficção científica e filmes de desastre. E não é só na ficção. A Terra já passou pelo menos 2 vezes por impactos cósmicos absolutamente catastróficos. O primeiro teria ocorrido há cerca de 4 bilhões e meio de anos, lançando uma imensa quantidade de matéria para o espaço, que acabou se juntando e dando origem à Lua. Felizmente, naquela época ainda não existia nenhum ser vivo por aqui. Ou será que existia alguma forma de vida? Vai saber, né? Já a segunda colisão aconteceu apenas 66 milhões de anos atrás. E essa todo mundo aprende na escola. Foi esse impacto que exterminou a maior parte dos dinossauros e abriu caminho para que os ancestrais distantes dos seres humanos pudessem sobreviver e prosperar. Se essa catástrofe não tivesse acontecido, talvez fosse um tiranossauro ou um velociraptor e não o Homo sapiens quem teria desenvolvido inteligência e dominado o planeta. Por tudo isso, a hipótese de um impacto cósmico acabar com a humanidade é, na verdade, um dos cenários mais plausíveis de todos. Os cientistas estimam que a chance de um grande asteroide colidir com a Terra nos próximos 100 anos é de aproximadamente 0,001%. Um número que parece pequeno, mas está longe de ser insignificante. Afinal, o Sistema Solar está cheio de corpos celestes cruzando o espaço, e alguns deles têm centenas de quilômetros de diâmetro. Se um pedregulho desse tamanho atingisse a Terra, não haveria escapatória possível. Para lidar com essa ameaça real, agências como a NASA e a ESA monitoram constantemente a trajetória dos objetos que passam próximos à órbita terrestre. No mundo da ciência, inclusive, existe um termo científico específico para eles, NIL, que significa objetos próximos à Terra. A boa notícia é que entre os grandes asteroides atualmente identificados,
nenhum oferece risco nos próximos 10 anos. Mesmo assim, os cientistas não se limitam à vigilância. Também estão desenvolvendo testes e estratégias para desviar essas ameaças, como mostram os projetos NEWWISE e DART, que a gente já explicou em detalhes num vídeo anterior. Ou seja, a humanidade vem se preparando com seriedade e está até disposta a usar as soluções mais radicais para impedir que um desastre cósmico aconteça. Catástrofes causadas por atividade vulcânica. Essa ameaça também já foi retratada em várias obras de ficção, como no blockbuster americano 2012. Mas ao contrário dos impactos espaciais, a humanidade ainda não tem nenhuma forma eficaz de lidar com supervulcões. Cientistas acreditam que, teoricamente, se um supervulcão, como o de Yellowstone nos Estados Unidos ou Toba na Indonésia, entrasse em erupção, isso poderia provocar mudanças irreversíveis em todo o ecossistema do planeta. Por outro lado, os dados geofísicos mais recentes indicam que não há sinais de que esses vulcões vão entrar em erupção nos próximos milhares de anos. Ainda assim, no pior dos cenários, estima-se que a quantidade total de magma liberada por uma dessas erupções poderia chegar a 2.000 ou até 3.000 quilômetros cúbicos. É uma quantidade simplesmente absurda. Em toda a história da humanidade, nunca aconteceu uma erupção nem de perto tão grande assim. No entanto, mesmo que ocorra, os cientistas afirmam que os efeitos seriam bem menos extremos do que os descritos em obras de ficção científica. O céu ficaria escurecido por um tempo, a temperatura global cairia em torno de 2 graus, nada de 20 ou 30 graus, como muitos imaginam. Claro que as áreas dentro de um raio de 1.000 quilômetros do vulcão seriam seriamente afetadas, mas para a humanidade como um todo, se mantivermos a calma e soubermos reagir com inteligência, o maior impacto será mesmo o medo. Só para se ter uma ideia, segundo cálculos do Serviço Geológico dos Estados Unidos, a probabilidade de ocorrer uma supererupção em Yellowstone a cada ano é de menos de 0,00014%. Degradação climática catastrófica. Infelizmente, algumas mudanças climáticas já causaram impactos que não podem mais ser revertidos. E o mais alarmante de tudo é o fato de que a temperatura média do planeta está subindo. Mesmo que a gente consiga limitar esse aumento a 1,5 ou 2 graus Celsius em relação ao período pré-revolução industrial, como propõe o Acordo de Paris, isso já seria suficiente para provocar uma elevação irreversível no nível do mar e inundar milhares de quilômetros quadrados de regiões costeiras. Com isso, centenas de ilhas correm o risco de desaparecer. E cidades inteiras como Veneza, São Petersburgo e grande parte da Holanda podem acabar debaixo d'água. No cenário mais pessimista, o aquecimento global pode derreter geleiras da Antártida e, ao longo do tempo, fazer o nível dos oceanos subir vários metros, mudando completamente o mapa hidrográfico do planeta. A ONU estuda diversos cenários de mudança climática e muitos deles envolvem extinções em massa de espécies e o aumento de eventos climáticos extremos. Como consequência, a já escassa quantidade de água potável no mundo pode diminuir ainda mais. E isso pode desencadear um aumento drástico no número de refugiados climáticos e até conflitos internacionais em determinadas regiões. Mas será que mudanças tão graves no clima poderiam de fato levar à extinção da humanidade? A resposta é não. Pelo menos nesse caso, o planeta em si não corre nenhum risco de desaparecer. Terceira Guerra Mundial e Guerra Nuclear. Provavelmente essa é a ameaça mais grave entre todas aquelas que a própria humanidade pode provocar. A possibilidade de autodestruição começou no exato momento em que a bomba atômica foi inventada. Desde então, os arsenais nucleares só aumentaram, a tecnologia avançou e os meios de transporte e lançamento ficaram cada vez mais eficientes. E com isso, o risco de um desastre nuclear também só cresceu. Hoje em dia, só a quantidade atual de ogivas nucleares no mundo seria suficiente para matar centenas de milhões, talvez até bilhões de pessoas em questão de poucas horas. Além das vítimas imediatas das explosões, o planeta ainda enfrentaria o chamado inverno nuclear, que viria após a fase de calor extremo conhecida como período de chamas.
esse fenômeno causaria um resfriamento global drástico, levando à morte em massa de animais domésticos e silvestres, destruição de plantações, contaminação radioativa generalizada e, para os poucos sobreviventes, um fim lento e sombrio. Mesmo assim, ainda que todas as nações e povos sejam completamente destruídos nesse cenário de destruição mútua, acredita-se que o planeta Terra e a biosfera como um todo ainda conseguiriam sobreviver. Com o tempo, novas formas de vida surgiriam para ocupar o lugar das espécies extintas. Um novo ecossistema tomaria forma. Flores resistentes à radiação, como uma espécie de papoula negra, brotariam no deserto radioativo. E criaturas mutantes, capazes de se alimentar tranquilamente de cogumelos radioativos e líquens tóxicos, poderiam se tornar os novos habitantes do planeta no lugar do Homo sapiens. Claro que tudo isso é só uma metáfora. Um cenário assim só existe na cabeça dos escritores de ficção científica do gênero pós-apocalíptico. O ponto principal aqui é: se uma guerra nuclear realmente acontecer, há 99% de chance de a civilização humana ser completamente destruída e menos de 1% de chance de que o planeta como um todo seja totalmente apagado. Só que, convenhamos, essa informação está longe de ser reconfortante para nós que estamos vivos agora, né? A teoria da desestabilização do núcleo da Terra, de Alan Egon Sholakian. Ou seja, tirando a hipótese da guerra nuclear, será que todas as outras ideias sobre o fim da Terra em 10 anos que vimos até agora são praticamente impossíveis? Então, o que dizer da nova teoria que apareceu recentemente, afirmando que o núcleo da Terra está se desestabilizando? Pois é, essa teoria tem até data de nascimento. Foi no dia 13 de agosto de 2023. Naquela data, um vídeo foi publicado no canal do YouTube Earth Save Science in Collaboration, no qual o Sr. Sholakian declarou que vários processos destrutivos estariam ocorrendo no núcleo da Terra e que não restavam sequer 10 anos até o fim do mundo. No vídeo, Sholakian afirma que algo muito sério está acontecendo no núcleo terrestre e que em poucos anos o planeta vai literalmente se partir ao meio. Essa notícia se espalhou pelo mundo com a velocidade de um incêndio florestal. A princípio, parecia até que valia a pena dar uma olhada mais a fundo. Afinal, o próprio autor da teoria, Alan Egon Sholakian, se apresentava como um especialista em física de ponta, com conhecimentos avançados em cibersegurança e psicologia. No perfil das redes sociais dele apareciam fotos ao lado de nomes famosos como Stanfield Turner, ex-diretor da CIA, e George Ivanov, ex-presidente da Macedônia do Norte. Ele também dizia ser formado por Harvard e afirmava ter participado de grandes projetos como o NISAR, o CERN e até a NASA. Apesar disso, segundo suas próprias palavras, ele já havia deixado o campo da ciência e agora atuava apenas como advogado e como um físico aposentado. Por um breve momento, o mundo ficou em polvorosa. Afinal de contas, não é todo dia que anunciam o fim do planeta, não é mesmo? Mas a confusão passou surpreendentemente rápido. Bastou investigar um pouco para descobrir que nenhum cientista sério conhecia esse tal de Sholakian, e ninguém nunca tinha visto nenhum artigo publicado por ele. Na verdade, acabou se descobrindo que nem existiam artigos, nenhum sequer. E o mais importante, ele nunca apresentou qualquer evidência concreta para sustentar essa história de que o núcleo da Terra vai colapsar. Claro que entre as alegações dele haviam elementos baseados em fatos reais, como a mudança no eixo da Terra, a acidificação dos oceanos e o aquecimento global irreversível. Mas isso é típico de qualquer pseudociência. Sempre mistura um pouco de verdade para parecerem mais confiáveis. Só que ao contrário do que ele dizia, essas mudanças não têm nada a ver com forças vindas do espaço. Na verdade, esses fenômenos todos já vêm sendo estudados há anos pela comunidade científica. Por exemplo, um estudo recente de 2022 mostrou que as mudanças no eixo da Terra não são catastróficas e que parte delas está relacionado justamente ao aquecimento global. Isso porque o derretimento das geleiras redistribui a água no planeta, alterando a massa da Terra e, com isso, afetando levemente o eixo de rotação. A acidificação dos oceanos também já é um fenômeno bem conhecido. Ela está diretamente ligada ao aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, algo causado pelas atividades humanas, não por forças cósmicas. Diante de tudo isso, será que a gente precisa mesmo viver com medo de que a Terra vai acabar em 10 anos?
A resposta séria e científica para essa pergunta é um sonoro não. Teorias como do Sr. Cholakian já apareceram várias vezes no passado e com certeza vão continuar surgindo no futuro. É assim que funciona a nossa sociedade. E se você achou esse vídeo interessante, não esqueça de deixar seu like e compartilhar em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.